Chega! E aí, galera? E aí, molecada? Hoje nós iremos falar sobre... ligações metálicas. Isso! Você já faz uma ideia de como ocorre uma ligação metálica? Entre quem ocorre uma ligação metálica? Entre Iron Maiden e Metallica? Black Sabbath? Não. Vamos lá. Gente, a pergunta que se deve fazer é: como os metais permanecem ligados uns aos outros? Pois é, numa barra de ferro você tem ali somente metais e eles estão interagindo entre si. Bom, a ligação metálica ela vai acontecer somente entre metais. Mas qual que são as características dos metais? Os metais, eles possuem uma característica de doar elétrons, e então eles adquirem polos positivos. Isso, eles têm baixa eletronegatividade, ou seja, baixa atração pelos elétrons. Então eles vão perder os elétrons com facilidade, tornando-se cátions facilmente. E por que eles positivos, eles permanecem juntos? Para entender melhor, vamos estudar a teoria do mar de elétrons. Vamos lá, galera? Venha. Gente, sobre a ligação metálica, temos a teoria do mar de elétrons como a melhor explicação para esse tipo de ligação, tá bom? O que diz essa teoria? Diz que os átomos metálicos, como eles têm uma grande facilidade de perder elétrons e se transformarem em cátions, acontece que esses elétrons eles ficam dispersos entre esses átomos. Ou seja, esses elétrons, representados aqui pela cor vermelha, eles ficam livres, fazendo então um mar de elétrons. Esse átomo aqui que está fundamental, ele é atraído por esse átomo positivo em meio a esse mar de elétrons que fica entre esses átomos. Ou seja, temos aqui também a formação de um retículo. A gente chama de retículo cristalino porque é um grupo de átomos que forma uma geometria em grupos ordenados. Os compostos metálicos eles podem se agrupar de diferentes formas. Esse agrupamento organizado, ordenado de formas geométricas é o que a gente chama de retículo cristalino, igual o tio Paulo falou. Os três principais retículos cristalinos que a gente tem é o CCC, cubo de corpo centrado, que vai aparecer agora uma imagenzinha para você entender como que ele é. Bom, é assim que estão os átomos metálicos organizados de forma ordenada. E entre esses átomos metálicos nós temos os elétrons livres, a teoria do mar de elétrons, em movimento entre esses átomos aí. Além do CCC, nós temos o CFC, que é o cubo de face centrada, onde a gente tem essa estrutura que vai apresentar para você agora na tela. Bom, então aqui a gente tem uma organização diferente dos elementos dos átomos metálicos, formando então um retículo cristalino diferente. Além disso, nós também temos o HC, que é o hexagonal compacto. Preste atenção aí na imagem desse hexagonal compacto, vai aparecer para você agora. Bom, é assim que estão organizados os átomos metálicos no hexagonal compacto. Ainda assim, existem elétrons em movimento entre esses átomos na teoria do mar de elétrons. Os elétrons livres para se movimentar entre os átomos metálicos e os cátions que eles formam. Agora preste bastante atenção. Ao redor de um átomo, a gente tem outros átomos encostando nele, em contato com ele direto, digamos assim. Esse átomo que está ali interagindo diretamente com o átomo central, se a gente contar o número de átomos que interagem diretamente com ele, nós temos o chamado número de coordenação. Para esses três retículos, a gente tem o número de coordenação para o CCC sendo igual a 8,
o número de coordenação para o CFC sendo igual a 12 e o número de coordenação para o HC também sendo igual a 12. Certo, galera? Certo, galera? Certo, galera? Olhando pela teoria do mar de elétrons, assim como esse desenho que o tio Pablos fez aqui, nós conseguimos entender melhor a característica dos metais. Nem todas as características dá para entender por aqui, mas algumas. A primeira propriedade dos metais é que eles têm um brilho metálico. Bom, um metal ele consegue refletir boa parte da luz que incide sobre ele. Tanto que em espelhos nós temos uma superfície fininha metálica grudada no vidro. E essa superfície metálica é o que reflete a luz para nós enxergarmos o nosso reflexo. Então os metais eles têm brilho metálico, ele reflete quase toda a luz que incide sobre ele. Outra propriedade também é a condutibilidade térmica e elétrica. Tanto é que temos aqui um mar de elétrons. Quando induzimos uma corrente elétrica, acontece a eletricidade. Eletricidade nada mais é do que o trânsito de elétrons. É muito mais fácil transitar esses elétrons porque eles estão livres. Isso. E quanto mais você transita os elétrons, vai ter um grau de agitação muito grande. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, mais aquecido isso aqui vai se tornando. Tanto é que muitos fios e muitos aparelhos eletrônicos, a partir do momento que ficam muito tempo ligados, por causa da energia elétrica, acontece também um aquecimento dos mesmos. Isso. Aqui, quando um átomo começa a ser agitado, começa a ser aquecido, essa agitação vai ser transferida pelos outros, então existe aí a condução térmica. Densidade elevada. Os metais normalmente têm uma alta densidade, ou seja, eles têm uma alta massa em um baixo volume. Isso se deve pelo retículo que eles formam, que é um retículo bem compacto. Ou seja, o grau de compactação da matéria é extremamente alto, fazendo com que a sua densidade também seja extremamente alta. Por causa dessa densidade alta, teremos também um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito alto. Porque se as moléculas estão juntinhas demais, para separá-las, para fazer com que elas fiquem mais distantes umas das outras, teremos que elevar muito essa temperatura para que o elemento se comporte dessa maneira. Resistência à atração. O fato dos átomos estarem próximos, muito unidos, e existir uma interação forte ali, porque existe uma interação entre os elétrons, que são negativos, e os cátions formados pelos metais, que são positivos. Interação entre cargas opostas ali são bem fortes. O fato de ter uma interação muito forte entre os átomos fazem com que eles sejam resistentes à atração. Você pega um fio metálico e puxa ele, ele não arrebenta com tanta facilidade assim, porque os átomos não se dividem, não se separam facilmente. Outra característica também é a maleabilidade, porque como os átomos estão aqui, ó, de uma forma ordenada no seu retículo, eles são maleáveis porque eles podem se encaixar, né, ocupando os outros espaços vazios, principalmente quando colocamos pressão, e aí ele toma uma forma diferente. Certo? A maleabilidade é a propriedade de poder formar chapas, né? O metal a gente consegue fazer chapas metálicas com ele porque ele não é quebradiço. Quando você faz pressão sobre ele, ao invés de se quebrar, os átomos se adequam, vão entrando nesses espaçozinhos e vão formar Isso a gente vê nas chapas de alumínio, por exemplo, né? Dá até para você ver aquelas impurezas, tudo certinho ali naquelas chapas. Bom, e a última propriedade é a ductibilidade, que é a mesma explicação. Só que enquanto a maleabilidade é formar chapas, a ductibilidade você exerce pressão por todos os lados e aí você forma fios. Como nós temos os fios de cobre, que é utilizado nos nossos circuitos elétricos por aí. Isso aí. Beleza, galera? Essa foi nossa aula sobre ligação metálica. O mais importante sobre ligação metálica é entender as suas propriedades e por isso é bom entender o seu retículo cristalino para você conseguir não decorar as propriedades, mas sim entendê-las. E na
próxima aula falaremos sobre propriedades dos compostos, tanto os iônicos, quanto os covalentes, quanto os covalentes polares, os apolares e as ligações metálicas. A gente vai comparar agora todos, né? Agora que encerramos todos os tipos de ligações. Beleza, galera? Então te vejo na próxima aula. Não esquece, terça-feira que vem estamos aí. Pavanelli, você curte um metal? Não. Não? Sério? Sério. Você tem cara de quem curte metal. Não, eu sou mais do rock clássico. Ah, tá. Mas você tem cara de quem curte metal. Metal é muito pesado, você não acha não? Depende, né, velho? E os metais pesados? Os metais pesados são tóxicos. Não gosto.